Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doutrina Espírita, Consolo e Felicidade. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu acho bem interessante. Talvez vocês também queiram ouvir alguma coisa a respeito. Nós vamos falar sobre a mediunidade. Vamos fazer algumas reflexões, porque o assunto é muito extenso e a gente vai tocar em alguns pontos, mas para fazer um estudo mais abrangente, a gente teria que ter um tempo maior, ok? Então eu vou abordar assim as coisas principais, no resumo a respeito do que seja a mediunidade, Então, o que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser que lhe permite a comunicação com a espiritualidade. Isso seria, em suma, o resumo do que seria a mediunidade, Essa faculdade, ela depende do ser por completo, tanto do nosso ser espiritual quanto do nosso ser biológico. Então ela é inerente a esses dois fatores. Todos nós temos essa mediunidade, alguns em mais alto grau. É uma faculdade absolutamente natural e que nos permite, através dela, contato com o mundo espiritual. Então muitos não entendem essa mediunidade, acham que não é possível ter essa condição de comunicabilidade com os espíritos. Agora, se a gente fizer algumas reflexões muito simples, por exemplo, nós podemos pensar na telepatia, que é a transmissão entre pensamentos encarnados, não é isso? Então, através da telepatia, uma pessoa consegue se comunicar com a outra. Isso é uma coisa científica, porque é palpável. A gente está vendo ali as duas pessoas, está vendo a comunicação e tudo mais. No caso da mediunidade, nós estamos ali só vendo o médium. O médium é esse intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então muitos, como vê só o médium falando, acham que ali há um embuste, há uma mágica, fenômeno natural e que não há possibilidade de comunicação com os espíritos. Então essa mediunidade, ela é muito mal interpretada e pouco estudada. As pessoas, para conhecerem um pouco mais disso aí, tem que entrar realmente num estudo bastante abrangente para ver o que acontece. Muitos querem desacreditar esse fenômeno, alegando que a imaginação do médium, ele está inventando, ele mesmo é que coloca as informações, ele mesmo é que fala e tudo mais. É bem natural esse tipo de colocação, porque realmente em todo fenômeno mediúnico há uma participação bastante grande do aparelho mediúnico. Então, às vezes as comunicações, elas adquirem o tom daquele médium, os seus trejeitos e tudo mais. Em alguns outros não, em alguns outros ele assume as feições da entidade espiritual, caligrafia, a fala, a língua e tudo mais. Então é um fenômeno bem complexo. Agora, por que os espíritas, eles têm isso aí como uma coisa natural e normal e comprovada? Porque nas comunicações recebidas dos espíritos, existem determinados fatores que são colocados, que são assim inequívocos, como às vezes segredos que só aquela pessoa sabia, ou uma outra pessoa de sua família. A gente vê alguns fenômenos, como no caso das pinturas mediúnicas, por exemplo, em que o médium, sem ter nenhum conhecimento ou nenhum estudo desse tipo de arte, ele consegue pintar de olhos fechados, com os pés, com as mãos,
fazer quadros incríveis em 10 minutos, em 15 minutos, como se estivesse transportando ali uma fotografia desse pintor espiritual. Tem muita coisa que precisa ser estudado com mais profundidade para que se tenha então uma amplidão de entendimento da mediunidade. Normalmente as pessoas que não acreditam na possibilidade de comunicação com a espiritualidade fazem realmente tem uma certa barreira para entender esse tipo de fenômeno. O que nós sabemos é que esse fenômeno ele proporciona às vezes algumas confusões, por exemplo, de médiuns que estão ali sendo acessados por seus obsessores, por aqueles que não querem o seu bem e tudo mais, e penetram na sua mente, levando a delírios, a fazer coisas equivocadas. Muitos desses médiuns estão aí nas casas psiquiátricas e tudo mais. Então é preciso ter realmente um embasamento e um estudo desse fenômeno que, quer queira ou quer não queira, ele existe e está aí para todo mundo que queira estudá-lo. A mediunidade não é uma doença. Muitas pessoas acham que a mediunidade é uma doença, não tem nada a ver. A mediunidade é apenas uma faculdade, uma condição que aquela pessoa tem de comunicabilidade. Então, não é uma doença. O portador de mediunidade não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa que está marcada para sofrer a vida toda, muito antes, pelo contrário. Então, quando a mediunidade ela é bem estudada, ela é bem acompanhada e ela é bem exercida, ela traz muitos benefícios para aquele que possui essa faculdade. Poderia dizer para você que um deles, às vezes, na maioria das vezes, nós mesmos pedimos para vir em nossa reencarnação como médium, porque em face dos inúmeros acertos que nós já tivemos em vidas anteriores, que nós sabemos que quando há esses desacertos, nós temos a oportunidade de poder refazê-los, né, de ter convívio com essas pessoas e refazer as nossas atitudes e procurar nos aproximar através do amor, através da amizade, da fraternidade. Então, às vezes, esses caminhos nos levariam a reencarnações sucessivas e às vezes com até um pouco de sofrimento para a gente poder entender, para a gente conseguir compreender e voltar a tomar, vamos dizer assim, atitudes diferentes. Então, a mediunidade ela nos permite uma coisa muito, muito especial, que é na comunicabilidade com o mundo espiritual. Nós temos a oportunidade às vezes de acessar esses irmãos de nossas vidas anteriores e com eles tentarmos então uma reconciliação, tentarmos fazer com que eles sejam caminhados, que eles entendam que nós estamos em outro momento, que nos perdoe pelas coisas que fizemos a eles anteriormente. É uma faculdade abençoada que permite a nós reconciliar com esses adversários, evitando assim para o futuro novas reencarnações em convívios às vezes difíceis, em relacionamentos difíceis, famílias complicadas e tudo mais. Então é uma oportunidade que o médium tem, através da prática da caridade, de poder abraçar com amor todos esses irmãos que um dia estiveram assim na sua vida, que agora exige dele uma reparação, exige dele um perdão e tudo mais. Essa é uma dos principais benefícios da mediunidade. Por isso é que todo aquele que a tem deve procurar conhecer, saber o que fazer, estudá-la profundamente, tudo, para poder, através dessa faculdade, se desenvolver e procurar melhorar o seu relacionamento com todos os seres que estão à sua volta. Então a mediunidade é isso. Outra coisa importante é que, através da mediunidade, a pessoa que a possui, ela, com a sua sensibilidade, ela pode influir positivamente aqueles que estão ao seu lado. Ela tem mais condição, vamos dizer assim, de se defender das energias que estão ao seu redor, se caso for necessária, né? Ela tem essa percepção mais aguçada.
Então, uma faculdade voltada para isso. Não tem nada a ver de profecia, de descobrir o futuro, de dar informações a respeito de vida material, o que vai ocorrer, ou tudo mais, né? Nós sabemos que os espíritos, eles nos auxiliam sempre nos nossos afazeres, são preocupados aqueles que gostam de nós com a nossa vida como um todo, tanto material quanto espiritual, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, né, os nossos caminhos, e não fazem nenhum tipo de interferência, vamos dizer assim, no correr dos acontecimentos. E mesmo eles também não dominam essa coisa do futuro, né? O futuro é uma incógnita que a Deus pertence. Muitas vezes procuram esses médiuns em suas casas, hoje muitos médiuns cobram, né, para poder dar consultas e tudo mais. A doutrina espírita não aceita esse tipo de mercado, onde se cobra para poder dar informações que às vezes não pertencem àquela pessoa. Uma hora pode ocorrer alguma coisa positiva, mas aquela faculdade ela pode também lhe ser retirada a qualquer momento pelos seus superiores, caso ele não a esteja levando com seriedade. Isso em função de preservá-lo com relação ao erro que vem ocorrendo. O que a gente pode orientar os irmãos é que não procurem essas pessoas que têm ou que afirmam que tem esse dom de profecia, de adivinhar, de saber e tudo, porque essas coisas não nos pertencem, né? Nós não temos condição de saber o que é que vai ocorrer conosco amanhã ou depois. Podemos ter algumas intuições, sim, mas toda intuição é apenas uma intuição, ela pode ser mudada, né, ao longo do tempo. Muitas pessoas têm essa dúvida com relação à mediunidade. Aquela mediunidade que é exercida dentro dos centros espíritas kardecistas, que ali se preocupam realmente em dar uma instrução e orientar as pessoas de forma bastante clara, através do estudo, verificando ali então como é que é o seu estado de mediunidade, qual tipo de mediunidade que ela tem, se ela tem possibilidade de trabalho, se não, e tudo mais. Outra coisa que é importante é que as pessoas que vão às casas espíritas, quando ali falam no desenvolvimento da mediunidade, todas elas ficam preocupadas e não querem fazer o estudo, ou não querem seguir, ou não querem ser médium. Então é o seguinte, o estudo, ele não faz a pessoa médium, tudo é apenas o estudo. Se a pessoa quiser futuramente contribuir, ou puder contribuir, ou tiver uma mediunidade ostensiva que possa contribuir, ótimo. Se não, ela tem todo o direito de decidir por aquilo que ela quer fazer ou não. A obrigação, ela é muito pessoal, ela é de cada um. E no centro espírita ela jamais vai ser obrigada a fazer aquilo que ela não deseja. Outra coisa seria a influência da mediunidade nos nossos problemas físicos. Nós sabemos que aquele portador de mediunidade que às vezes não está ainda preparado, não conhece a respeito da mediunidade, costuma ter ali no início alguns sintomas de tonteira, dores nas nucas, palpitação, suores, que são sintomas que confundem com outras doenças. A primeira coisa que tem que ser feita é sempre fazer a consulta médica para verificar como está o seu estado biológico, o seu corpo material. Se isso continua ocorrendo sem que haja um diagnóstico, que na maioria das vezes é isso que acontece, as pessoas têm os sintomas e às vezes acham que estão doentes, e quando os médicos não conseguem descobrir o que tem, aí sim vão procurar uma casa espírita. Procurem sim esse socorro para que sejam orientadas, que seja averiguada qual que é a situação do seu caso, para poder te dar então as coordenadas e o encaminhamento necessário para que você compreenda o que se passa contigo e tudo mais. Necessariamente nem todas as pessoas sentem esses sintomas, isso é muito variado dependendo de médium para médium, e em si mesmo não é uma coisa causada pela mediunidade. O médium, quando ele está bem harmonizado, que ele conhece aquilo que ele sobrevive, os sintomas que ele tem, então ele tem condição de viver uma vida plena
saber o que deve fazer, como orientar aqueles que aproximam dele, esses espíritos do mundo espiritual que aproximam dele, ele tem condição de chegar e de orientá-los e tudo mais. A mediunidade, ela não causa nenhum tipo de doença. Esses sintomas, eles são sintomas inerentes a qualquer pessoa que tem às vezes uma aproximação de uma energia espiritual não muito positiva, então pode causar esses sintomas na pessoa, independentemente se ele tem mediunidade ou não. Então é mais ou menos isso. Estou falando com vocês aqui uma coisa bem básica, bem simples e bem superficial, mas para que entenda que no final a mediunidade, ela é apenas uma faculdade que permite ao médium, que é o medianeiro, que tenha essa comunicação com o mundo espiritual. É somente isso. O resto é má interpretação, falta de conhecimento e tudo mais. Então o que eu digo para os irmãos é que se você suspeita da mediunidade, se você tem algum sintoma que os médicos não estão conseguindo descobrir, alguma coisa, procure realmente uma casa espírita, que ali não se faz mágica. Casa espírita, meus irmãos, não foi feita para fazer mágica, resolver as coisas do dia para a noite, nem coisa nenhuma. Isso é um conceito errado. A casa espírita, ela tem aqueles que dali participam, que estão dentro dela, tem estudo e orientação para poder te encaminhar da melhor forma possível. Ok? E pode sim te ajudar, né? Os irmãos ali podem ajudar a fazer um tratamento espiritual ou alguma coisa assim, mas são tudo coisas naturais, coisas que estão na lei divina, né? E que podem realmente proporcionar o seu restabelecimento e a sua harmonia, tá bom? Nós podemos voltar a falar do assunto mais à frente, né, com mais tranquilidade. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, ou deixa aí nos comentários e tudo, que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Um beijão a todos e obrigado aí pela paciência em me ouvir, tá bom?